abrir o slide aqui para a gente iniciar. Então, assim, a gente tinha falado um pouco da atividade mineradora no Brasil e tal, enfim, a gente vai dar continuidade a isso, tá bom? Só. Então, o que é que acontece, né, para a gente entender a realidade que o Brasil vai passar economicamente? Então, nós vimos mais os aspectos políticos, né, no como é? Dessas mudanças que estão acontecendo, né, no Brasil durante esse período, tá? Então é isso que o que a gente vai perceber, né, de mudança. E agora a gente vai ver de fato, né, os aspectos econômicos, como influenciaram o, o Brasil, tá bom? Então, o Brasil ele passou, e aí a gente já viu, né, nós nos aprofundamos na atividade canavieira, falar da mineradora, dos aspectos socioculturais também dela. Então, foi uma atividade que ela se estabelece ao longo do século XVIII. Então, começa ali, na verdade, no finalzinho, se descobre no finalzinho do século XVII e vai perdurar aí ao longo do século XVIII, tá? Vai ter uma periodicidade que é interessante porque durante algum tempo ficou o ouro, né, ele sempre ficou sob controle da iniciativa privada. Então, o governo brasileiro, português, ele cedia o direito aos particulares de explorar o ouro no Brasil, né, que eram as chamadas lavras e as faisqueiras. E aí o que acontecia? Aquelas pessoas que eram mais articuladas, bem articuladas politicamente, essas pessoas recebiam as faisqueiras, ou recebiam as lavras, que eram os locais onde tinha maior quantidade de ouro, onde tinha maior incidência de ouro, porque eles teriam mais escravos. E aquelas pessoas que tinham poucos escravos, que iam explorar aquele território sozinhos, aquelas pessoas recebiam as faisqueiras, que eram menores lotes, menores áreas, né, de menor rendimento de ouro, tá? Já a exploração de diamantes, ela tem um início do mesmo jeito que o ouro, foi dada a iniciativa privada, só que aí o Marquês depois passou para o monopólio e depois vira o estabelecimento do monopólio régio, ou seja, só a coroa portuguesa poderia explorar os diamantes no Brasil. Então tem essas duas características aí da atividade mineradora. Mas aí a gente lembra que havia todo um controle da produção ali do ouro. Para controlar ainda mais a,
a produção, né? Já que o ouro era algo extremamente valioso, o, o Brasil, né, a coroa portuguesa, ela vai estabelecer algumas regras, né? E entre elas criou a Intendência de Minas Gerais. Então a Intendência vai ser um órgão administrativo, né, para justamente controlar, então vai ser voltado quase que exclusivamente para a produção de ouro no Brasil. Em que sentido? O intendente, que era o responsável por isso, ele tinha toda a autonomia para doar as terras, né, as lavras, a, a faisqueira, enfim. Então ele podia, né, é, ele tinha essa total autonomia que era dada, né, pela, pela coroa portuguesa, certo? Então ele podia fazer isso a hora que ele bem entendesse. Então isso era uma forma de manter, né, esse controle aí sobre a produção do ouro, que era um bem, como a gente sabe, extremamente valioso, né? Então, era uma forma de retirar um pouco do poder do governo geral, né? E dar um pouco de poder lá para a região de Minas Gerais, que acabava se tornando uma das regiões mais importantes do Brasil, tá? A intendência também tinha a função de criar e de arrecadar os impostos na região mineira. Então, todos aqueles impostos e tal, óbvio que tudo isso com anuência, ou seja, com a autorização da coroa portuguesa. Então, não era de maneira aleatória que isso iria ocorrer. Então, tinha toda uma participação ali da coroa. Criação das casas de fundição, que isso vai gerar um problema, né? Eles proíbem essa circulação do ouro em pó, né, como a gente já discutiu, porque as pessoas contrabandeavam o ouro para Portugal e a coroa portuguesa perdia muito com esse contrabando. E aí, proibindo o ouro em pó, era uma maneira que eles tinham de minimamente de tentar evitar que esse ouro fosse contrabandeado do Brasil, né? Já que teria que ir em lingotes e só poderia ser comercializado com o selo da coroa portuguesa. Se não tivesse o selo, ele legalmente ele não poderia ser vendido, tá? Não quer dizer que não fosse, mas tipo, era mais difícil de entrar na não entraria na verdade de maneira oficial, né? Então por isso que ele que para controlar essa produção, para evitar os famosos santos do pau oco que eram enviados para a Europa, né, com o objetivo de evitar a cobrança dos impostos, tá? E aí, em virtude disso, né, porque os produtores aqui, né, os exploradores de ouro no Brasil começaram a perceber, opa, peraí, velho, a gente perdeu demais com isso aí. E eclode a revolta de Vila Rica, também chamada de revolta de Filipe dos Santos, que foi um, um mineiro, né, que foi um dos líderes da revolução, né, dessa revolta que vai ocorrer na região de Minas Gerais, que, né, tinha esse objetivo. Eles estavam pistolas da vida porque a coroa tinha criado
esse controle, e aí a probabilidade deles traficarem, né, deles mandarem de maneira ilegal, reduziu. E aí eles ficam chateados. Obviamente que o movimento foi facilmente controlado ali pela coroa portuguesa, né, e os líderes revoltosos eles foram presos. E aí ao lado vocês têm uma tabela dos impostos que eram cobrados no Brasil durante esse período. Então tinha o quinto, né, que também durante muito tempo foi chamado de quinto dos infernos. Né? Então, um quinto da produção de ouro, ou seja, 25%, ia diretamente para a coroa portuguesa. Tá? A captação, que era cobrado pelo número de escravos, e aí, obviamente, quem estava lá nas lavras, que tinham maior quantidade de escravos, essas pessoas pagavam um imposto maior, tá? Que era para aumentar a arrecadação, né? E ainda tem a derrama, que na verdade a derrama não era um imposto propriamente dito, tá? Mas era uma forma que eles tinham de arrecadar o imposto. Por quê? Porque tinha a finta, ó, que era o Brasil, né, que a Intendência de Minas tinha que mandar para a coroa portuguesa no mínimo 1.500 quilos de ouro para Portugal. Se ele não cumprisse isso, aí era estabelecido a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, certo? Então, isso poderia ser estabelecido. Aí vocês imaginam mandar 1.500 quilos de ouro, ou seja, 100 arrobas anuais. Se não fosse cumprido, aí tinha derrama. Então veja o quanto Portugal explorava economicamente o Brasil. E isso, pessoal, era o comum de acontecer nas colônias. O Brasil era colônia, o Brasil estava preso ao pacto colonial com Portugal, então não tinha muito o que fazer diante dessa situação. Era cumprir as determinações que vinham da coroa portuguesa. Né? E aí o Brasil cumpria. Se não cumprisse, aconteceria ali como a revolta de Filipe dos Santos. Né? Eles vão se revoltar, tal, mas eles não tinham condições de combater ali a, a coroa portuguesa de fato, certo? Então, ó, essa região ela atrai muitas pessoas, certo? E isso vai gerar um problema social muito grande, tá? Porque porque é um afluxo de pessoas muito grande. Então, tipo, a região não tinha condições de suprir. Então, inicialmente, nos primeiros anos de mineração, ocorreram graves crises lá econômicas, sociais, por conta dessa escassez de mantimentos na região. Tá? E aí acabou se desenvolvendo na região no entorno dessa área mineradora, né, uma lavoura de subsistência. Então, tipo, você tinha a região mineradora e na região no entorno havia essa lavoura de subsistência para poder suprir as necessidades. Só que, tipo, você não planta hoje e colhe amanhã, né? Então tem um período. Então, até que isso fosse suprido, né, demandou aí um ano, né, para você plantar e poder colher. Mas também foi muito importante, né, para o desenvolvimento da pecuária, que foi uma das atividades econômicas de maior importância do Brasil nesse período. Por que foi importante? Porque como a pecuária ela era criada de maneira extensiva, né? Então o gado era criado solto e tal. Se utilizou muita mão de obra indígena para isso e também foi importante para o processo de interiorização. Por quê? Vamos lá.
o gado ele não pode, principalmente se criado de maneira solta como era, ficar perto da plantação, porque senão ele vai comer tudo, né? Então, eles tinham que se afastar da região produtora, né, de insumos agrícolas para poder produzir, né, para poder criar o gado. Então, eles iam e foram cada vez mais para o interior. Então, a pecuária foi uma das atividades econômicas mais responsáveis pelo esse processo de interiorização. Os tropeiros, eles ganham importância nesse período, porque justamente são eles que vão ligar essas regiões do Brasil. Então, mesmo com o estabelecimento dessa lavoura aí, né, de subsistência na área no entorno da região mineradora, mas ainda havia necessidade de outros insumos, tá? Então, como a região lá de Minas Gerais é relativamente central, então vinha, por exemplo, mel, açúcar aqui do Nordeste, vinha couro, carne e gado do Rio Grande do Sul. Então, a atividade mineradora atraiu muitas pessoas de fora, tá? Mas atraiu também muita gente aqui do Brasil para essa região. E aí, como eu falei, né, a pecuária, né, é voltada para o consumo interno, então não é uma atividade de exportação, certo? Fornecia o transporte, alimento, couro e força motriz, então aqui nos engenhos, tal, para mover as moendas, era utilizada a tração animal, para o transporte da cana-de-açúcar, né, tração animal. Então, a criação de gado ela foi extremamente importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, não só como alimento, mas também como força e como transporte, né? Foi importante, como eu disse, para o processo de ocupação territorial, né, de interiorização do Brasil, e predominância de mão de obra livre, exercida geralmente por índios e por caboclos. E aí vamos lá, por que os índios? Como o gado era criado solto, então era mais fácil para eles, né, pessoas que conhecessem a região. E quem melhor do que os indígenas para conhecer a região? Então eles acabavam sendo a mão de obra mais utilizada ali, né, na pecuária, tá bom? Extração vegetal, a gente falou sobre isso, né? O pau-brasil lá no período pré-colonial, enfim. Mas a partir dele vem as chamadas drogas do sertão, que era isso. A flora brasileira, ela era muito nova, né? Então, no sertão, sertão significa interior, tá? Então a gente associa aqui logo a semiárido e tal, mas não necessariamente. Então, sertão, quando a gente fala de sertão, a gente está falando de interior. Então, essa droga sertão é justamente, principalmente ervas medicinais, condimentos e produtos comestíveis variados, que a gente lembra que os europeus, eles buscavam essas coisas exóticas, essas coisas diferentes. Lembra que eles iam lá para o Oriente para pegar tempero, galera. Então, ervas medicinais, então a gente sabe o quão importante. Veja, a partir do momento que os jesuítas entram em contato de fato com os indígenas, né, eles vão entrar em contato com esse conhecimento. E aí a gente sabe, tem muito chá, muitas flores, né, muitas plantas que são utilizadas até hoje. Tem muitos estudos científicos, né, no curso aqui, não sei se alguém futuramente pretende fazer farmácia, mas no curso de farmácia da UFPB tem uma área só voltada justamente para essa área de ervas medicinais, né, para um conhecimento local. Então, como eu disse, essa atividade era desenvolvida pelos indígenas que viviam nas missões
jesuíticas na região amazônica. Então, os jesuítas é que vão ser responsáveis pela proliferação dessas ideias. E, né, vamos começar a falar aí dos termos sociais e tal, do que vai acontecer no Brasil. Né? Então, as principais atividades econômicas desenvolvidas na colônia utilizavam mão de obra escrava africana. Quais foram essas atividades econômicas? A gente falou de uma hoje. Pecuária. Pecuária. Que mais? Atividade mineradora. Atividade açucareira. Certo? Então, basicamente, todas as atividades ali que vão estar envolvidas no Brasil durante esse período, elas estarão de alguma forma vinculadas à mão de obra escrava africana. Por que isso? A gente já discutiu um pouco, né, rapidamente sobre isso. O tráfico de escravos, que era extremamente lucrativo, e principalmente para a colônia, certo? Então, a colônia foi algo extremamente lucrativo, porque os portugueses, o escravo, ele era por mais que a gente trate isso hoje de maneira estranha, né? Porque é difícil imaginar, tipo, uma pessoa vai ser um bem, vai ser enfim. Mas, né, era uma atividade que era lucrativa. Então, vender os escravos para os portugueses era algo extremamente valioso. Então, eles vão se manter, querer controlar. Não é à toa que eles proíbem também a escravidão indígena, apesar dela ser amplamente utilizada, principalmente na pecuária, como nós falamos, mas se proibia muito mais por conta desse aspecto aí. Então, ó, era interessante para a coroa impedir essa escravização indígena, catequizá-la e aumentar os lucros com a escravidão africana. Então, era tentar impedir, né, essa escravidão indígena para tentar aumentar cada vez mais o lucro com a escravidão africana. A sociedade colonial era principalmente rural e era marcada por essa coisa do patriarcalismo, né, marcada pelo binômio que a gente chama senhor-escravo. Durante o período colonial se dizia o seguinte, que os escravos eles são as mãos e os pés dos senhores de engenho. Por quê? Porque os senhores eles não trabalhavam, né? Quem trabalhava eram os escravos. Então era uma relação em que o senhor ali ele tinha uma dependência do escravo. Então havia essa dependência aí por parte deles. E essa coisa do patriarcalismo, né? A gente sabe disso, né? Que tipo, isso era estrutural e é até hoje, né, no Brasil, que acaba respingando num machismo também extremamente estrutural e vem desse período. Então, tipo, a mulher ela só servia para casar. O ideal era que ela casasse antes dos 20 anos de idade, porque aos 20 anos ela já era considerada velha. Né? Então, normalmente as mulheres casavam ali aos 14, 15 anos de idade. Né? A mulher só podia sair de casa para ir à missa ou para ir para casa de familiares e sempre acompanhada. Então, não havia liberdade aí para as mulheres. Então, a sociedade é focada ali no pai, no senhor de engenho, nesse patriarcalismo aí, certo? A mão de obra escrava foi explorada na lavoura, na mineração, os escravos de ganho, né, também nas atividades domésticas. Então, assim,
Isso é uma coisa que é importante. Geralmente, quando a gente fala de escravidão, nós associamos logo ao trabalhador escravo, né, na lavoura. Mas também tem os escravos domésticos e os escravos de ganho. Os escravos de ganho é aqueles que trabalhavam nas áreas urbanas e ganhavam algum tipo de renda para o seu proprietário. Então, vendendo frutas, né, consertando sapatos, sendo alfaiate, prostituição também. Né, alguns donos de escravos, eles compravam algumas mulheres negras para prostituí-las, certo? Então, a atividade econômica, digamos assim, a participação econômica do escravo africano no Brasil, ela não estava limitada unicamente à lavoura, tá? Estava também voltada à mineração e outras atividades. Então, principalmente na região de Minas, da região das Minas e tal, né, havia uma certa mobilidade. Né? Os escravos, e aí é um detalhe, os escravos de ganho, eles poderiam receber algo dos seus donos, mas não existia nenhum tipo de obrigação, certo? Então não existia nenhum tipo de obrigação aí de dar dinheiro, mas muitos, uma boa parte dos senhores, eles davam uma coisinha e aí muitos escravos juntavam aquele dinheiro para comprar sua alforria e tal, enfim, para serem considerados livres. E um detalhe interessante é que os negros, os que eram escravos, eles não podiam usar nenhum tipo de calçado. Então, o negro que estava descalço já sabia que ele era escravo, né? Quando ele andava, quando ele estava calçado, já sabia que ele era um negro que tinha tido sua alforria estabelecida, certo? A religiosidade, e aí a gente sabe que o Brasil ele tinha essa vinculação com a Igreja Católica, né? Não é à toa que a gente vai ter aí uma infinidade de igrejas no Brasil com influência, né, do Barroco, em especial na região mineradora, né? As obras lá de Aleijadinho e tal, enfim, Congonhas, em Ouro Preto, né, naquela região lá histórica de Minas Gerais. E aí vocês veem, né, essas características do barroco muito forte na literatura. Então, a religiosidade e o que acontece também dentro dessa questão da religiosidade é um sincretismo muito grande. O que é sincretismo? É uma mistura, porque os escravos têm as suas crenças, né? E tipo, tem as suas crenças, porque nós estamos falando de diferentes povos, né? Então, a diversidade religiosa no continente africano, ela era gigantesca. Então, ela não era homogênea, tá? Então, quando eles chegavam aqui, eles eram politeístas. Então, uma das formas, né, de driblar um pouco a perseguição religiosa era quando eles estabeleciam ali uma vinculação entre os seus deuses e alguns santos do católicos, né? Era a forma que eles tinham de escapar dessa opressão religiosa, dessa perseguição religiosa, tá bom? Então, ó, com isso a gente terminou hoje, em cima da hora, faltam 2 minutos e meio para concluir, tá bom? E aí